nós encontramos uma revolta. E essa revolta é a revolta dos judeus que tentam matar Jesus, porque eles agora começam a questionar o paralítico: quem é esse que disse, toma o teu leite e anda? E ainda mais sendo ele alguém que cura no dia do sábado, como diz o versículo 16, quem é este homem? Os judeus agora ficam irados, irritados, porque Jesus havia operado milagre num homem que há 38 anos aguardava a sua cura, e porque ele curava em dia de sábado, dia santo, dia sagrado, separado, especialmente para os judeus zelosos, que exageravam nos seus rituais. Quando nós chegamos no capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 15, nós encontramos mais um grande milagre. Quando Jesus começa a multiplicar pães e peixes. E é interessante que Jesus começa a testar os seus discípulos quando ele questiona a respeito da alimentação. No versículo 5, olha: onde compraremos pães para lhe dar a comida? Aí versículo 6 diz: mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. E acontece que a partir de 2 peixinhos e 5 pães, Jesus agora multiplica, de modo que uma grande multidão se alimenta, se farta e ainda sobra pães. Milagre mais uma vez acontece. E como consequência disso, do versículo 41 ao versículo 44, os judeus mais uma vez começam a questionar Jesus. Não é este o filho de José? Quem é ele para se colocar como Senhor, como pão da vida? Quem é este homem? Acaso não é ele o filho de José, o carpinteiro? Quem é este homem? Os judeus mais uma vez tentam questionar a Jesus, e sempre naquela tentativa de incriminá-lo e levá-lo à morte. E o texto então vai nos mostrar, quando nós chegamos no versículo número 60 do capítulo 6 ainda, 2 grupos que aqui aparecem, 2 reações diferentes. Veja comigo o primeiro grupo no versículo 60, que é exatamente o grupo dos falsos discípulos. Diz o texto aí: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o poderá ouvir? A reação desses falsos discípulos era uma reação de espanto, era uma reação de descrença. Que discurso tão pesado, que discurso tão duro! E o texto nos mostra que estes homens abandonam a Cristo. Quando nós chegamos do versículo 67 ao 71, um texto que nós acabamos de ler, nós vamos encontrar um segundo grupo, e a reação desse segundo grupo é um grupo de discípulos verdadeiros, e que diante do questionamento de Cristo, eles dizem: mas para onde nós iremos, se somente tu tens as palavras de vida eterna? Qual caminho seguiremos nós? 2 grupos, com 2 reações diferentes. Depois do sermão que Cristo dá, no versículo 67, nós vamos agora perceber que um pequeno grupo se encontra ao lado de Cristo Jesus. E é interessante, irmãos, algo nesse texto, é que se nós fôssemos parar um pouco para pensar, se Jesus viesse nos dias de hoje e pregasse em nossas igrejas, qual mensagem Jesus transmitiria para nós? Hoje está na moda, né, o evangelho, a pregação do coach, aquela ideia de pregações motivacionais, da autoajuda, a mistura da psicologia com a filosofia e mistura com o evangelho. E então uma mensagem pronta, gostosa, deliciosa, boa de se ouvir é transmitida. Não é à toa que cresce tanto o número de seguidores dessas igrejas e das páginas da internet desses que propagam esse evangelho, onde o homem é o centro, onde o homem é o principal e Cristo então é deixado de lado. Agora observe que Cristo, quando recebe aí os discípulos, olha, vocês não querem ir também com eles? Jesus dá um duro discurso dizendo que ele é o pão da vida, e quando agora se dirige aos seus discípulos, ele diz: olha, vocês também não querem seguir o caminho deles? Observe que Jesus não era nem um pouco bajulador, não estava nem um pouco preocupado com os seus seguidores, no aspecto de que estaria agradando a eles, dando a eles o que eles queriam ouvir para que ele atraísse cada vez mais e mais pessoas. Pelo contrário, o discurso de Cristo era um discurso muito duro, até porque ele não apenas conhecia o semblante dos discípulos, mas conhecia sobretudo o seu coração.
E o texto caminha, e quando nós então olhamos para ele, nós vamos perceber algumas características importantes nesse texto que nós temos a aprender. Eu queria que você voltasse um pouquinho no versículo 22 do capítulo 6, que Jesus agora vai nos revelar o princípio corrupto que havia levado aqueles homens a procurá-lo. Antes de nós chegarmos especialmente no versículo 66 ao 71, nosso texto base, eu queria que você entendesse um pouquinho mais o contexto a qual Jesus dirige essas palavras. Veja no versículo de número 22 em diante, especialmente no início desse parágrafo, quando diz o seguinte: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Agora, os discípulos, após aquele milagre, após aquela multiplicação de pães e de peixes, procuram mais uma vez a Jesus, mas eles percebem que Jesus não estava mais ali, que os discípulos haviam partido a sós e onde estava Cristo. Quando nós vamos ler o versículo 16, vamos encontrar que Jesus foi até os discípulos andando por sobre as águas. E o texto continua. Quando nós chegamos no versículo 26, Jesus mostra o real motivo pelo qual muitos daqueles que estavam entre a multidão estavam seguindo a Cristo. Veja o texto, versículo 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Jesus agora vai denunciar o real motivo pelo qual estes homens estavam seguindo a Cristo. E é interessante nós percebemos que Cristo não apenas sabe o que nós fazemos, mas sabe por que nós fazemos. Ele não vê apenas a nossa obra, as nossas práticas, as nossas ações, mas sabe o intento, o propósito pelo qual nós fazemos. Aquilo que eu falei semana retrasada, falando aqui sobre Raabe. Quando nós fazemos muitas vezes a coisa errada pelo motivo certo, ou então a coisa certa, mas pelo motivo errado. Jesus conhece não apenas a nossa prática, não apenas a nossa atitude, mas sobretudo o nosso intento, a nossa intenção e propósito em realizar tal tarefa. E ele diz: olha, vocês estão me procurando, não é por causa dos sinais, embora esse fosse um dos grandes argumentos. Não é por causa de quem eu sou que vocês me procuram. Não é por causa da minha palavra, não é por causa do meu sermão, como já havia dado aqui no capítulo de Mateus, capítulo 5, no Sermão da Montanha, até o capítulo 7. Não é por causa das minhas palavras, não é por causa das minhas instruções. Vocês me procuram porque eu dei a vocês pão e vocês se fartaram com o pão que eu dei a vocês. Vocês estão me procurando não por causa da minha palavra, mas por causa da comida que eu dei a vocês. Jesus começa agora a revelar o motivo pelo qual eles estavam procurando. Não era por causa da sua doutrina, mas era por causa dos seus estômagos. Eles comeram e se fartaram. Agora observe algo comigo nessa refeição que Cristo dá aos seus discípulos. O texto vai nos falar sobre a multiplicação de pães e de peixes. E observe comigo pelo menos 3 características dessa refeição. Primeiro, essa é uma refeição completa: pão e peixe. Se nós formos voltar na época, nos alimentos daqueles dias, o peixe e o pão era o alimento mais comum, assim como hoje o arroz e o feijão é para nós. E Jesus agora multiplica pão e peixe, uma alimentação completa, que de fato alimentou, e diz o próprio texto, o próprio diz: vocês ficaram saciados com a comida. Segunda característica dessa refeição é que essa era uma refeição, creio eu, extremamente saborosa. Sabe por quê? Porque foi preparada pelas mãos do mestre, o mesmo que multiplicou o vinho, ou que na verdade transformou água em vinho. E o que é que os discípulos dizem quando bebem do vinho que Cristo prepara? Mas por que deixou o melhor vinho para o final? Eu não tenho dúvida que a semelhança daquele vinho, esses pães e esses peixes preparados pela providência divina, pelas mãos de Cristo, tinham um sabor especial. Não tenho a mínima dúvida. Por isso eles comeram, se fartaram e agora procuram a Cristo. Uma refeição completa e, além de tudo, uma refeição saborosa, preparadas pelas mãos do próprio Cristo, pelo milagre.
Terceiro, uma refeição de graça, não custou nada. Eles não pagaram por aquilo, eles não trabalharam por aquilo. Jesus concedeu a eles gratuitamente uma refeição completa, gostosa e ainda por cima de graça. Todos nós queremos. Não foi muito diferente daqueles dias. Os discípulos ficaram maravilhados com tudo isso, por essa razão procuram Jesus. Versículo 26. Vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Jesus não adula aqueles homens, não bajula eles, mas agora olha, vocês estão me procurando, vocês estão me seguindo, mas pelo motivo errado. E o texto então continua, e nós vamos perceber, no seu contexto mais amplo, que havia pelo menos 3 grupos de pessoas que seguiam a Cristo. O primeiro deles eram os fariseus e os escribas, que tinham a intenção de matar a Jesus, que tinham a intenção de pegar Jesus na palavra e tentar ali armar um jeitinho de condená-lo. Quando a gente chega no capítulo 11, já no capítulo 5, versículo 18, a gente encontra um relato, mas no capítulo 11 de João, versículo 47 e 48, o texto diz o seguinte: então os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Veja que os judeus estavam incomodados, estressados, para melhor dizer, porque eles estavam acompanhando a Cristo, seguindo a Jesus, os fariseus, os escribas, olhando todo aquele milagre, poder que emanava do próprio Cristo. Eles começaram a se preocupar. Olha, os romanos vão vir, vão tomar o poder, vão tomar a nossa nação. Por esse motivo estavam tentando tirar a vida de Cristo. Mas aí nós temos um outro grupo, que é o grupo dos acompanhantes. Era a multidão. Multidão que muitas vezes não demonstrava nenhum compromisso, mas que estavam acompanhando Jesus. Enquanto ele estava operando milagres, eles seguiam. Mas quando ele começava a pregar um sermão, eles saíam. Diz o texto bíblico que então um segundo grupo aí aparece, que é exatamente o grupo dos acompanhantes. E o terceiro e último grupo é o grupo dos discípulos. E essa expressão, esse termo discípulo, no grego vai aparecer 270 vezes nos evangelhos e no livro de Atos. É um termo constante que vai sempre ser lembrado e mencionado a respeito dos discípulos. E diante disso, queridos irmãos, olhando agora para o nosso texto base, versículo 66 ao versículo 71, eu gostaria de meditar com os irmãos na seguinte pergunta: qual caminho andaremos nós? Diante de tudo isso que nós acabamos de ver, e em casa você poderá ler mais amplamente o texto, qual caminho andaremos nós? Interessante que nem sempre é possível nós voltarmos atrás e fazermos de novo aquilo que já praticamos. Voltar atrás é algo impossível. Nem sempre nós podemos consertar algumas atitudes que nós tivemos no passado. Mas nós podemos, a partir de hoje, consertar o nosso futuro, aquilo que ainda está para acontecer, a partir de atitudes, de práticas que nós hoje assumimos a responsabilidade e decidimos fazê-lo. Mas eu queria observar com você, no texto que nós lemos, olhando para o versículo 71, vou inverter a ordem, olhe para o último versículo. O caminho que aí é apresentado, quando o texto se refere a Judas, diz o texto, versículo 71 do capítulo 6. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Primeiro caminho que o texto vai nos apresentar, embora não tão claramente, é exatamente o caminho do mundo. E é caracterizado pelas atitudes e pela prática e pelo fato que foi consumado de Judas, um dos discípulos que estavam entre o grupo de apóstolos. E diz o texto bíblico que esse homem era exatamente o homem que estava para traí-lo. Jesus caracteriza ele como um diabo. No entanto, um de vocês é o diabo. Mostra claramente o intento desse homem.
E quando nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 13, Jesus faz uma menção ao mundo. Ele diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Olhando para o caminho proposto pelo próprio mundo, nós vamos perceber que esse caminho é caracterizado por ter uma porta larga. Mostra claramente aí um caminho atraente, um caminho convidativo, e não é à toa que Judas é tão atraído pelo dinheiro. Ele troca a sua sinceridade, ele troca a sua fidelidade, ele troca a sua lealdade a Cristo por moedas de prata. Para ele, o ouro, o dinheiro é mais atraente, é mais importante do que a presença e do que a sua fidelidade e lealdade ao próprio Cristo. Porque o caminho do mundo tem a porta larga, e por ser tão espaçoso, ele é atraente, ele é convidativo. Ele é exatamente a imagem de um anzol. Quando você lança a isca sobre a água, o anzol fica escondido por debaixo de um pedaço de carne, ou qualquer outra isca que esteja lá. O peixe só observa e vê o alimento, só observa uma oportunidade, mas por detrás de toda isca há um anzol, é o anzol da morte. Muito semelhante ao do mundo que Cristo apresenta. Olha, é uma porta larga, é um caminho espaçoso, mas é como uma isca. Por detrás do pedaço de carne tem um anzol que vai puxá-lo para a morte. Caminho largo, espaçoso, e além de tudo, tem uma promessa de prazer, porque o texto bíblico nos diz em Mateus que conduz para a perdição. Há uma proposta. Não é à toa que nós somos tão inclinados ao pecado. O pecado em si ele é bom. Fazer aquilo que é proibido é prazeroso. Se não fosse assim, nós não pecaríamos tanto. Nós não seríamos tão seduzidos ao pecado. Porém, a Bíblia nos mostra claramente que é um prazer passageiro, é um prazer repentino, é um prazer que atrai a morte. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu final é um final de morte. Não é o melhor. E é interessante que Judas opta por esse caminho. O caminho mais atrativo, o caminho mais fácil. E além de tudo é um caminho que tem muitas companhias, porque se nós observarmos o texto de Mateus, aí Jesus vai dizer, são muitos os que entram por ela. Além de todos os atrativos que esse caminho da perdição tem, há muita companhia. Diferente do caminho estreito. E eu me lembro claramente das palavras de Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, quando Paulo é levado preso ao tribunal, e Paulo vai dizer a Timóteo o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Enquanto o caminho da perdição demonstra uma variedade, uma grande quantidade de companheiros, Paulo, pregador do Evangelho, ministro do Evangelho, sendo perseguido por causa desse Evangelho, quando foi levado ao tribunal não havia ninguém para interceder a seu favor. Caminho muitas vezes solitário, porta é estreita, é pequena e o caminho é espinhoso, diferente do caminho do mundo. Mas aí talvez você traga na sua mente aquela velha desculpa, mas eu sou crente, eu não preciso me preocupar com o caminho do mundo. Quem tem que se preocupar com o caminho do mundo é meu filho, é meu parente, é alguém que não é crente ainda, é minha amiga, é meu irmão, é alguém que não conhece o Evangelho. Eu sou cristão, não preciso me preocupar com o caminho do mundo. Aí nós nos enganamos, que eu queria que você voltasse agora ao texto e observasse comigo o versículo 66, porque algo interessante é que o texto vai nos mostrar. Quando o diabo não consegue nos arrastar para o mundo, ele muitas vezes traz o mundo para dentro da igreja, ou para o nosso próprio convívio. Veja comigo o versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele.
O que acontece aqui? Enquanto os milagres foram operados, os discípulos estavam com Cristo. Mas no momento que Jesus começa a pregar esse evangelho, mostrar que Ele era o pão da vida, diz o texto que eles abandonaram, não mais andavam com Ele. Que caminho é esse que aqui nos é apresentado? É o caminho da religiosidade. E esse é o mais sério, é o mais grave, é o pior de todos eles. Porque esse caminho é um caminho muitas vezes mascarado, pintado, muito semelhante aos fariseus. Jesus fala: vocês são sepulcros caiados. Por fora vocês estão bonitinhos, estão com a coroa de flores, estão arrumados, zelados. Hoje alguns cemitérios têm jardim, tem aquela preparação toda, mas o que há aí dentro é podridão. E esse caminho da religiosidade é o caminho que mais seduz a igreja, é o que seduz o crente. Eu gosto muito de uma frase de Paul Washer, quando diz: olha, muitos indivíduos nascem na igreja, têm pais cristãos, são batizados na igreja, exercem o ministério na igreja, se casam na igreja, lideram dentro da igreja, morrem, são velados na igreja, mas vão para o inferno, porque a vida inteira não passaram de religiosos, lustrando o banco. Esse é o caminho da religiosidade. É o caminho que nos mostra claramente os discípulos que estavam interessados apenas nos benefícios da fé e não na procura pelo próprio Cristo. Esse caminho da religiosidade é o caminho muitas vezes agradável, é o caminho de palavras doces. Veja comigo o versículo 60, quando o texto diz o seguinte: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Enquanto Jesus estava alimentando, dando pão, dando peixe, estava muito bem, obrigado. Mas quando a palavra começa a ser ensinada, diz: mas que palavra dura, que sermão pesado aos meus ouvidos. Porque o caminho da religiosidade, e o religioso, via de regra, é alguém muito sensível a ouvir o evangelho. Tinha uma professora de educação cristã que ela costumava dizer muito nas aulas o seguinte: muita sensibilidade, crente muito sensível, demonstra falta de espiritualidade. E é o que mais tem em nossas igrejas nos dias atuais. Crentes que se chateiam com tudo, que reclamam de tudo, que se incomodam com absolutamente tudo. É uma sensibilidade terrível. E é interessante que ela sempre pensava: olha, muita sensibilidade demonstra falta de espiritualidade. Crente que se dói com tudo, crente que se magoa com tudo, nunca entendeu de fato o evangelho, nunca sofreu por causa de Cristo. Olhe para Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16, para dizer: olha, na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor. Paulo estava sendo condenado por causa do evangelho, estava sendo prestes a levar à morte, e diz: olha, mas não coloque em conta isso. Sabe por quê? Os olhos de Paulo não estavam nas pessoas, mas estava em Cristo. Por isso que ele diz: olha, combati o bom combate, terminei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. A fé de Paulo não era alicerçada em homens, não era alicerçada em templos, mas era alicerçada no Deus que o chamou. E ele diz: olha, não coloque isso na conta de ninguém. Mesmo tendo sido deixado só, não coloque isso em conta. Meu alvo é outro, é Cristo. E esse caminho da religiosidade, ele é visto em diversos momentos, que é um exemplo disso o jovem rico. Livro de Mateus, capítulo 19, o jovem diz: mas Senhor, eu observo tudo, eu dou meu dízimo, eu vou à igreja, eu sigo os mandamentos, eu observo as leis, agora vai e venda tudo que você tem, dê aos pobres. Aí ele muda a cara, ele muda a situação. Porque o simples ato ritualístico, a simples participação nos cultos, ou até mesmo como no romanismo, na missa, não vai lhe garantir salvação. O fato de você ter o seu nome escrito no rol de membro da igreja não é garantia de que você tenha o seu nome escrito no livro da vida. Uma coisa é distinta da outra. Por isso, o caminho da religiosidade é um caminho que muitas vezes é o que mais seduz a igreja. Se por um lado nós achamos que o caminho do mundo não nos seduz, aí vem a religiosidade e rouba a nossa fé e nos tornam puramente religiosos, cegos. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, nós estamos estudando na classe dos jovens, nós vamos encontrar Jesus repreendendo algumas igrejas por causa disso.
A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha tudo. Tinha boa doutrina, tinha zelo pela pregação, tinha zelo pela liderança, ele testava os falsos mestres. Era uma doutrina que não esmorecia, era uma igreja que perseverava na tribulação, mas era uma igreja que perdeu o seu primeiro amor. Tinha tudo, mas não tinha o primeiro amor. Jesus, olha, se vocês não se arrependerem, não voltarem atrás, eu vou tirar o candeeiro do meio de vocês. Ou vocês entendem o propósito pelo qual vocês são igreja, ou então eu vou remover o candeeiro do meio de vocês. A igreja de Pérgamo, Jesus escreve a ela e nos fala sobre um homem chamado Antipas. Essa igreja era considerada uma igreja pobre. Jesus, olha, vocês se acham pobre. Aliás, a igreja de Esmirna, vocês se acham pobres, mas tu és rico. A igreja de Laodiceia era o contrário. Era uma igreja que se achava rica. Dizia, olha, não preciso de nada, eu estou rico, eu estou abastado. Era uma igreja imponente, era uma igreja poderosa, era uma igreja que tinha muita preciosidade ao seu entorno, era uma igreja que se achava dona do pedaço, me permite essa expressão. Aí Jesus, olha, vocês estão cegos, vocês são pobres, vocês são miseráveis, vocês são infelizes e vocês estão nus. Para a igreja de Esmirna, Jesus, vocês são ricos, mesmo elas se considerando pobre. Para a igreja de Laodiceia, vocês estão pobres, miseráveis, cegos e nu. Jesus olha para a igreja de Pérgamo e faz menção a Antipas. Diz o texto, versículo 13: Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A menção a um pastor daquela igreja que havia sido morto em meio a uma cultura onde o deus Zeus era adorado, era celebrado, e um bezerro de bronze era utilizado nos sacrifícios e nas oferendas dos rituais. Os historiadores relatam que esse pastor dessa igreja, Antipas, foi colocado dentro desse bezerro de bronze e foi colocado na fogueira. E o bezerro de bronze era projetado de tal maneira que havia o espaço para introduzir o indivíduo, e na boca, ou onde a imagem demonstrava a boca do bezerro, havia um espaço, uma abertura, para que o indivíduo, enquanto fosse queimado dentro daquele bezerro de bronze, ao gritar, aquele som serviria de adoração aos seus deuses. Essa era apenas uma forma da perseguição daquela época. Outros cristãos eram empalados e queimados vivos, outros eram colocados na arena, outros eram humilhados, expulsos, mortos ao fio de espada. Jesus, olha, vocês perseverem. Aqueles que continuarem firmes e perseverantes, eu dar-lhe-ei de um maná escondido e uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome no qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Essa era a perseguição da igreja. Esses eram os verdadeiros cristãos, que eram queimados vivos, mas não negavam, não abandonavam a sua fé. Mas em contrapartida, agora no livro de João, a gente tem uns crentes religiosos. Eu costumo chamar os crentes manhosos. Com tudo chora, com tudo se dói, com qualquer coisa sai da igreja. Enquanto esses estavam dispostos a morrer por causa do evangelho, nós reclamamos se o ar-condicionado está quente ou está frio. Nós reclamamos se a bancada está confortável ou não. Nós reclamamos se o sermão é longo ou é curto, se a percussão, se a instrumentalidade está agradável aos nossos ouvidos. Enquanto esses arriscavam, entregavam a sua própria vida por causa do evangelho, não temendo a perseguição. O crente religioso é aquele que gosta de um caminho onde palavras sejam ditas a eles de forma doce e agradável. É o caminho da falsa espiritualidade. Quer ver um exemplo disso? Caim. Caim fez o mesmo ritual de Abel, seguiu o mesmo protocolo, mas não foi agradável, não foi aceitável diante de Deus. Os sacrifícios, o ritual exercido por ele não agradou ao Senhor. E quando a gente lê o livro de Samuel, capítulo 15, nós vamos encontrar um relato disso. Tem porventura o Senhor deleite em sacrifícios? Será que o Senhor se agrada nesses sacrifícios que vocês estão fazendo? Melhor é obedecer do que sacrificar. Deus se agrada da obediência, da retidão, da integridade, e não meramente da ritualidade. O caminho da religiosidade
é um caminho perigoso, que muitas vezes assalta a igreja, rouba a nossa fé e nos leva a andarmos distraídos. Quando a gente chega no livro de Atos, capítulo 20, versículo 7, a gente encontra a menção de um jovem chamado Eutico. Paulo se prolonga no sermão, no cenáculo, porque ele estava de viagem, e esse jovem que estava na janela pega no sono e cai do segundo andar, e cai morto. Paulo para o culto, a reunião, desce lá, ora sobre ele e ele é levantado vivo. Milagre acontece. Mas eu acho interessante a menção que é feita a Eutico. Eutico estava na igreja, participando da reunião, ouvindo a mensagem, mas seu coração estava dividido entre o cenáculo e entre a rua. Estava na janela, dividido o seu coração. E ele cochila no culto e cai. Muitas e muitas vezes, o caminho da religiosidade é um caminho de distração. Mas não para por aí, o texto continua. Veja comigo agora, versículo 68 ao 69. O texto diz o seguinte: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo Deus. Diante do caminho do mundo, diante do caminho da religiosidade, agora Pedro nos apresenta um terceiro caminho, o caminho da cruz. E esse caminho, diferente de todos os demais, é um caminho que tem palavra, porque Jesus prega, e o texto vai nos mostrar isso. É um caminho que tem vida eterna, diz o texto, tu tens palavras de vida eterna. É um caminho que tem um santo Deus nos conduzindo. E é interessante a menção constante na expressão eu sou, que vai aparecer aqui no livro de João. Jesus, olha, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a videira verdadeira. Ele se apresenta constantemente como o guia desse caminho, caminho da cruz. Mas esse caminho da cruz não é tão fácil, não é tão simples como a gente muitas vezes pensa. É um caminho que requer abnegação, é um caminho que requer disposição, é um caminho que requer trabalho. Quando nós lemos no momento, quando Paulo faz uma saudação, eu acho que é em Romanos 16, é isso mesmo, Romanos capítulo 16, Paulo faz uma saudação final, versículo número 3, é o seguinte: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço não somente eu, mas também todas as igrejas do gentio. Paulo faz uma saudação e um agradecimento a dois personagens, Priscila e Áquila. Esse casal arriscou a sua própria vida, Paulo diz, a sua própria cabeça, por causa do Evangelho. Esse é o verdadeiro caminho da cruz. É o que Jesus diz: olha, quem quer seguir a mim, tome a sua cruz e siga-me. É um caminho estreito, é um caminho difícil, mas é um caminho que tem um santo Deus nos garantindo a vida eterna. Não é um caminho de facilidades, não é um caminho de comodidade, muito pelo contrário, é um caminho de sacrifício. É um caminho onde nós precisamos entregar a nossa vida e nos dedicar totalmente a Ele. Mas ao mesmo tempo, é um caminho que tem uma recompensa muito maior. A recompensa dos acompanhantes curiosos foi apenas aquele pão e aquele peixe que Jesus multiplicou. Mas a recompensa desses aqui foi a vida eterna. Por isso, irmãos, que quando nós olhamos para esse relato, onde muitos discípulos se retiram, nós somos levados a pararmos e a pensar: em qual caminho nós temos andado? Qual caminho nós temos trilhado? Será que de fato nós temos andado no caminho da cruz? Ou nós não passamos de meros religiosos, que seguem um protocolo, um ritual, uma liturgia, mas não entenderam o seu real propósito nesse mundo de servir ao Senhor? Deus nos chama para a frutificação. Deus nos chama para que nós produzamos na sua obra, no seu reino.
E muitas vezes nós não passamos de espectadores do reino de Deus, apenas ouvintes, apenas participantes, nunca praticantes. Nós sempre queremos estar na plateia, nós sempre queremos estar assistindo o jogo, mas nunca queremos arregaçar a manga e trabalhar. Por isso, olha, a ceifa está preparada, os campos já estão branquejando, mas são poucos os trabalhadores. Trabalho tem demais, o problema é a falta dos trabalhadores, porque muitos estão perdidos, muitos estão intertidos no caminho da religiosidade, vivendo uma vida cristã medíocre, que não passa nada mais do que vir à igreja no dia do domingo e voltar para casa e seguir sua vida normal. Não há nada diferente, não há nada novo, não há nenhum trabalho a mais do que isso. Vir à igreja, abrir a Bíblia, cantar uns cânticos, cultuar o Senhor e voltar para casa. Uma vida que não sai da média, uma vida que não topa desafios, uma vida que não está disposta a sofrer por causa do Evangelho, a morrer por causa do Evangelho. Aquele que quer seguir a Cristo, tome a sua cruz e siga-o. O caminho da cruz, o caminho que Cristo nos propõe, é um caminho desafiador, mas ao mesmo tempo é recompensador. Seguirmos a esse Deus, tendo a garantia de vida eterna. Nada melhor do que seguir a esse, a qual Pedro diz: tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo Deus. Essa é a expressão dos discípulos, representado na fala de Pedro. Nós temos crido, não apenas crido, mas nós também estamos atestando, nós estamos vendo isso, porque nós fomos chamados não apenas para crer, mas também para pertencer à família de Deus, para fazer parte do povo do Senhor, trabalhar para a sua obra. Que Deus, irmãos, nos ajude, nos direcione e nos estimule a viver para a sua glória. Que nós não sejamos pegos como a igreja de Éfeso, que nós não sejamos pegos ou chamados como a igreja de Laodiceia, que nós não sejamos encontrados na lista de meros religiosos, mas que nós de fato sejamos discípulos, de fato a entregar a nossa própria vida por aquele que deu a sua vida por nós. Cristo nos deu tudo. Deus nos entregou o seu melhor, o seu único filho, que arriscou a sua própria vida. Que nós, como os seus servos e seus seguidores, coloquemos também em disposição a nossa própria vida, o nosso maior bem, para oferecermos ao Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Eu queria convidar você a ficar de pé, para que nós possamos orar nesse instante, clamando ao Senhor que nos ajude. Nós estamos entrando no mês de missões, e agora no mês de agosto certamente nós falaremos mais claramente, mais diretamente sobre esse assunto. Mas desde já vamos começar a orar, para que Deus nos ajude, nos direcione, para que de fato nós sejamos uma igreja missionária. Uma igreja que cresce com crentes de outras igrejas não cresce, ela apenas muda-se. Que nós possamos de fato ter um crescimento genuíno e verdadeiro de pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, que esse seja o nosso alvo, que essa seja a nossa maior preocupação e que nós possamos nos dispor para que isso aconteça. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua santa palavra, te agradecemos porque, embora o caminho seja estreito, embora seja difícil, mas o Senhor nos garante a vida eterna. Não apenas nos garante a vida eterna, mas garante estar conosco. O Senhor mesmo nos prometeu que estaria conosco até a consumação do século. Por isso, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor desperte o teu povo, a tua igreja, para que de fato nós sigamos e prossigamos no caminho da cruz. Que nós venhamos deixar de lado toda fé morta, que nós venhamos deixar de lado toda ritualidade mística que não nos leva a nada a não ser a perca de tempo, mas que de fato nós possamos estar dispostos a entregar a nossa própria vida por causa do Evangelho.
Que nós possamos estar dispostos a trabalhar para o Senhor, olhando não para os homens, mas olhando para o nosso alvo, que é Cristo. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos ser uma igreja genuína, verdadeira, que não apenas crê na palavra, mas que vive ela diariamente. Em nome de Cristo, Pai, nós oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus, querido, nos abençoe e aplique sua palavra em nosso coração.